homem pobre troca o pneu de uma milionária, mas quando ela vê suas mãos, seu mundo desaba. Era um dia ensolarado, mas a atmosfera estava tensa, quase como se o destino estivesse prestes a se revelar. Isabela Montenegro dirigia seu elegante carro importado. Tentou ligar para seu motorista, mas ele estava ocupado com outro compromisso. No entanto, no momento mais inesperado, ele apareceu. Miguel. Um homem simples, de aparência humilde, caminhava na direção do carro, com as mãos sujas de graxa e uma expressão calma no rosto. Ele parecia ser o tipo de pessoa que poderia consertar qualquer coisa com suas próprias mãos. Isabela observou-o, mais pela curiosidade do que pela necessidade de ajuda. Quando ele se agachou para começar o trabalho, algo peculiar aconteceu. Sem querer, ela olhou para suas mãos. A visão das suas mãos fez seu coração parar por um instante. As linhas, os traços, até mesmo o jeito como ele segurava a chave inglesa, tudo parecia incrivelmente familiar. O arrepio percorreu sua espinha, enquanto ela sentia uma estranha sensação de déjà-vu. Não podia ser, mas quando seus olhos se cruzaram com os de Miguel, uma onda de pânico a dominou. Ele não era ninguém que ela esperava encontrar em sua vida. "Está tudo bem, senhorita?" Miguel perguntou, sem saber o que havia causado a reação de Isabela. Ela engoliu seco, tentando parecer calma. Sim, claro." Sua voz vacilou e ela rapidamente desviou o olhar. Mas a sensação persistiu. Ele terminou de trocar o pneu com uma destreza impressionante, mas enquanto ele fechava a tampa do porta-malas, Isabela não conseguiu mais esconder o que estava pensando. Eu preciso saber mais sobre você", ela disse, quase sem saber por que estava dizendo aquilo. Como se chama?" "Miguel", ele respondeu, com um sorriso amigável, mas algo em sua voz sugeria que ele não queria entrar em mais detalhes. "Você trabalha aqui?" ela perguntou, sua mente tentando conectar os pontos. Algo estava fora de lugar, mas ela não sabia o quê. "Sim, sou mecânico. Aqui perto, na oficina." Ele respondeu com um aceno de cabeça, sem perceber que suas palavras a estavam deixando cada vez mais desconcertada. Isabela estava quase em transe. A ideia de que aquele homem pudesse ter algo a ver com um passado distante, algo que ela pensava ter perdido para sempre, a perturbava profundamente. Mas o que a deixava ainda mais assustada era o fato de que ela não sabia como confrontá-lo sobre isso. Ele não parecia ter a menor ideia de quem ela era. E talvez nem soubesse o que a fazia sentir tanto medo e, ao mesmo tempo, uma esperança renovada. Ele se despediu rapidamente, agradecendo pela gorjeta que ela lhe deu. E Isabela ficou parada ali, sem saber o que fazer. Seus olhos seguiram-no por alguns segundos, mas quando ele se afastou, ela voltou ao seu carro, sem saber se estava aliviada ou inquieta. Mas algo dentro dela sabia que aquele encontro não tinha sido mera coincidência. Algo muito maior estava em jogo. Isabela não conseguia parar de pensar em Miguel. Sua mente estava obcecada pelas mãos, tão familiares, mas ao mesmo tempo, distantes. Ela havia tentado ignorar os sinais durante todo o caminho de volta para sua casa. Mas o que acontecera naquela tarde parecia ser um eco do passado, algo que ela não poderia deixar para trás. Ela estava sentada em seu escritório, observando as luzes da cidade pela janela. A noite havia caído, mas sua mente estava longe de qualquer tranquilidade. O rosto de Miguel não saía de sua cabeça, e as mãos dele... As mãos... Era como se o tempo tivesse congelado por um momento, permitindo-lhe ver algo que deveria ter ficado escondido para sempre. Miguel não sabia nada sobre ela, mas Isabela sabia sobre ele. Ou pelo menos, deveria. O pensamento a fez arrepiar, e um nó apertou sua garganta. Ela se lembrou do que acontecera anos atrás, quando um irmão mais velho desaparecera sem deixar vestígios. Um acidente. Um evento misterioso. Isso foi tudo o que ela soubera, pois a dor da perda a havia consumido por anos. Miguel, se fosse mesmo quem ela começava a suspeitar,
seria seu irmão perdido. O pensamento parecia impossível, mas a ideia de que ele poderia estar diante dela, tão próximo, a fez sentir uma mistura de medo e esperança. Ela levantou-se de sua cadeira e foi até uma gaveta, retirando um álbum de fotos antigas. Lá estavam as fotos de sua infância, antes do acidente, antes da dor. O sorriso de seu irmão, Tiago, era igual ao de Miguel. A semelhança era aterradora. Era ele, mas como poderia ser? As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. Não procure mais, minha filha. Ele não está mais aqui. Aquele acidente levou tudo de nós. Era como se o destino tivesse decidido separá-los, como se ela nunca tivesse uma chance de entender o que realmente acontecera. Ela se perguntava se Miguel sabia o que o havia tirado de sua família. Será que ele se lembrava de quem ele realmente era? Isabela, perdida em suas memórias, pegou o telefone. Ela não sabia o que procurava, mas a necessidade de saber a verdade estava mais forte do que nunca. Sua mão tremia enquanto ela discava o número de um antigo investigador. Era o mesmo homem que ajudara a encontrar pistas sobre o desaparecimento de Tiago. Talvez ele pudesse ajudá-la a entender o que estava acontecendo. A ligação foi atendida rapidamente. Isabela, o que aconteceu? Você nunca mais me procurou depois da última investigação. Ela respirou fundo. Eu preciso que você faça algo para mim. Encontre Miguel. Ele é importante. Ele pode ser a chave para algo que talvez nunca tenha morrido. O investigador, por um momento, ficou em silêncio. Miguel, você está falando do mecânico que consertou o pneu de sua carona? Ela engoliu em seco. Sim, é ele, mas há algo mais. Há algo que eu preciso entender. A conversa continuou, mas Isabela já sabia que a sua vida estava prestes a mudar. Ela não sabia como, nem porquê, mas algo dentro dela a dizia que o encontro com Miguel tinha sido apenas o começo. O destino estava se revelando de forma cruel, e ela estava disposta a enfrentá-lo. Ela precisava da verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, a ansiedade consumia Isabela. Ela não conseguia parar de pensar no que o investigador havia dito. Ele havia encontrado algo que confirmava suas suspeitas. Miguel estava na cidade há mais de um ano, trabalhando como mecânico, mas seu nome não estava no banco de dados de desaparecidos. Não havia registros de ninguém com aquele nome associado ao passado dela. Era como se Miguel tivesse sido apagado do mapa. Mas ele estava lá, à sua frente, tão real, tão presente. Ele era a chave para o que acontecera com Tiago, e ela sabia que precisava confrontá-lo. Precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse destruir tudo o que ela acreditava ser verdade. Isabela decidiu ir até a oficina de Miguel. O sol estava forte naquele dia, mas ela não se importava com o calor. Cada passo que ela dava em direção à oficina parecia ser um peso a mais em seu coração. Ela sentia uma mistura de esperança e medo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada. Quando chegou, Miguel estava lá, como sempre, sujo de graxa, mas sorrindo ao vê-la. Oi, senhorita Montenegro. O que a traz por aqui de novo? Ela sorriu fraco, tentando esconder a tensão. Eu preciso falar com você, Miguel, sobre algo importante. Ele a olhou com desconfiança, mas sua curiosidade parecia ter sido despertada. Claro, entre. O que aconteceu? Isabela respirou fundo antes de falar. Eu sei quem você é. Miguel olhou para ela confuso, como se ela tivesse dito algo que não fazia sentido. Você sabe quem eu sou? Sim, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Eu sei quem você é, Miguel. E eu preciso que você me diga a verdade. Quem é você realmente? Houve um longo silêncio entre os dois. Miguel parecia ter sido atingido por um raio, e ela podia ver o medo se espalhando por seu rosto. Ele parecia querer dizer algo, mas não conseguia. Isabela deu um passo à frente. Eu preciso saber se você é Tiago, meu irmão, o meu irmão que desapareceu há tantos anos. A palavra Tiago pairou no ar como um eco. Miguel estremeceu, mas não disse nada.
Isabela sentiu o peso da sua própria respiração, como se estivesse prestes a cair em um abismo sem fundo. Ela esperava uma reação, algo que confirmasse suas suspeitas, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Miguel deu um passo atrás, como se estivesse tentando se distanciar dela. Seus olhos estavam assustados, como se ele tivesse sido pego em uma mentira enorme. Ele parecia confuso, perdido, e isso fez o coração de Isabela bater mais rápido. "Você está errada", disse ele finalmente, sua voz baixa e cheia de dor. "Eu não sou seu irmão. Eu sou Miguel, e não sei o que você está falando." Isabela sentiu uma onda de frustração e desespero. "Mas você tem as mãos dele, o jeito que você mexe nas coisas, o jeito como você me olhou ontem. Não é coincidência, Miguel. Eu sei que é você." Miguel ficou em silêncio, evitando seu olhar. O suor começava a escorrer pela testa dele, e Isabela viu algo mais em seus olhos. Algo que ela não queria acreditar. Ele não estava mentindo. Ele estava com medo. Medo de algo que ele não podia controlar. "Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas você tem razão sobre uma coisa", disse ele, sua voz falhando. "Eu não sei quem sou. Eu não lembro de nada. Quando eu acordei, eu não sabia de onde vinha, quem eu era, o que fiz no passado. Só sei que me chamo Miguel e estou aqui, tentando sobreviver." A revelação atingiu Isabela como um soco no estômago. Ela não esperava aquilo. Ela havia acreditado que ele era Tiago, mas o que Miguel dizia era ainda mais confuso. Ele não se lembrava de nada. Como isso era possível? O que aconteceu com ele? Onde ele estivera todo esse tempo? "Você está dizendo que perdeu a memória?" Isabela perguntou incrédula. "Sim", respondeu Miguel, seus olhos vidrados. "Eu não sei como, nem porquê, mas não tenho lembranças do meu passado. Apenas os últimos meses da minha vida estão claros para mim." Isabela sentiu uma mistura de alívio e ainda mais dor. Se ele realmente fosse Tiago, o que teria acontecido com ele? E se ele não fosse? O que ela estava enfrentando ali? Ela não sabia mais em quem confiar. O que ela acreditava ser a resposta para o mistério parecia estar se transformando em uma confusão ainda maior. "Eu sinto muito, Miguel", ela disse, sua voz vacilando. Eu achei que você fosse alguém que eu conheci, mas parece que a verdade é muito mais complicada." Miguel balançou a cabeça. "Não se desculpe. Eu sou quem sou. E se minha memória voltar um dia, talvez eu tenha algumas respostas para você." Isabela se afastou lentamente, sentindo o peso da incerteza sobre ela. O homem que ela havia encontrado não era o irmão perdido, ou talvez fosse, mas a dor de não saber a resposta parecia ainda mais cruel. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: as perguntas ainda estavam sem respostas. E talvez, no fundo, fosse o mistério que a faria seguir em frente, em busca de algo que ela não sabia mais o que era. O fim da conversa com Miguel havia deixado Isabela em um turbilhão de emoções conflitantes. Ela sabia que não tinha respostas definitivas, mas o que sentia agora era o peso de uma realidade difícil de encarar. O homem à sua frente não era Tiago, mas ainda assim, ele carregava um fardo pesado de mistérios que ela não sabia como desvendar. Ela saiu da oficina de Miguel e se afastou rapidamente, seu coração batendo forte no peito, como se quisesse escapar da verdade. Mas em algum lugar lá dentro, uma voz ainda sussurrava: "E se ele for? E se ele não se lembrar de quem é?" Isabela entrou no carro e dirigiu em direção à sua casa, tentando manter o foco na estrada, mas seus pensamentos continuavam a girar em torno de Miguel. Ele não se lembrava do passado, e isso era a maior dor de todas. Ela não podia deixar de sentir uma profunda tristeza por ele. Como seria viver sem saber quem você realmente é? Sem saber o que aconteceu com sua vida, com sua identidade? Ao chegar em casa,
Isabela ainda estava sem respostas. O vazio dentro dela parecia maior a cada segundo. Sentou-se na poltrona de seu escritório, olhando para a janela, para a cidade abaixo, como se as luzes da cidade pudessem dar a ela a clareza que ela tanto precisava. Mas tudo parecia embaçado, como se ela estivesse perdida em um labirinto sem saída. Foi então que o telefone tocou, quebrando o silêncio profundo. O número desconhecido piscou na tela, e Isabela hesitou antes de atender. Alô? Senhorita Montenegro, é o investigador. Eu encontrei algo que você precisa ver. As palavras fizeram o coração de Isabela disparar. O investigador havia encontrado algo. Ela se levantou rapidamente, sem pensar, e pediu para ele explicar o que havia descoberto. Eu encontrei registros antigos, disse ele. Algo sobre um jovem que foi encontrado há mais de 5 anos, sem memória, vagando por um hospital. Ele foi tratado como um indigente, sem identidade. E o mais interessante é que ele não estava sozinho. Havia uma mulher envolvida. Uma mulher chamada Laura. O nome Laura a fez tremer. Ela havia ouvido esse nome antes. Sua mente voltou rapidamente àquele momento em que, na infância, sua mãe havia falado sobre uma amiga de Tiago. Laura. O nome estava agora gravado em sua memória, e a conexão com o passado parecia mais forte do que nunca. Eu preciso dessas informações, disse Isabela com urgência. Você tem mais detalhes? O investigador hesitou, e Isabela soubera que havia algo mais. Algo que ele não queria contar. Eu não estou seguro disso, mas... Parece que Laura tem alguma ligação com o desaparecimento de Tiago. Os registros sugerem que ela foi vista próxima ao local do acidente. O peso das palavras caiu como uma lâmina. Laura não era apenas uma amiga de Tiago. Ela estava envolvida de alguma forma, e a conexão entre Miguel, Laura e Tiago estava começando a se formar diante de seus olhos. Eu preciso de mais informações. Onde posso encontrá-la? O investigador hesitou por um momento, mas então deu a ela o nome de um hospital local, onde Laura havia trabalhado há alguns anos. Isabela agradeceu rapidamente e desligou o telefone, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. Ela sabia o que precisava fazer. A verdade estava ao seu alcance, mas a estrada até ela seria difícil e cheia de obstáculos. A ideia de encontrar Laura a fez sentir um calafrio na espinha. Quem era Laura realmente? E por que ela estava conectada de maneira tão profunda ao desaparecimento de seu irmão? Sem perder mais tempo, Isabela se dirigiu para o hospital. Sua mente estava uma bagunça, mas uma coisa era clara. Ela precisava descobrir o que havia acontecido no passado, e Laura era a chave para isso. O hospital estava em silêncio quando ela chegou. Era tarde, e a luz das lâmpadas de emergência iluminava os corredores de forma quase fantasmal. Ela não sabia o que esperava encontrar ali, mas uma coisa era certa. A verdade estava mais perto do que nunca. Isabela foi até a recepção, onde uma atendente a olhou curiosa. Posso ajudá-la? Eu estou procurando por uma mulher chamada Laura. Ela trabalhou aqui alguns anos atrás. Você sabe onde posso encontrá-la? A atendente parecia pensativa por um momento antes de responder. Laura? Ela foi embora há muito tempo. Não sei se alguém ainda a conhece, mas você pode tentar falar com a senhora Vera, que trabalha no andar superior. Ela costumava trabalhar com Laura. Isabela agradeceu e subiu até o andar indicado. Vera era uma senhora idosa que parecia estar esperando por ela. Quando Isabela entrou, Vera a olhou com um sorriso triste. Eu sabia que alguém viria atrás dela. Laura não foi uma pessoa fácil de esquecer. Isabela não conseguiu conter a curiosidade. O que você quer dizer com isso? Quem era Laura para meu irmão? E qual era o papel dela em tudo isso? Vera a olhou fixamente, como se estivesse decidindo se deveria ou não contar a verdade. Mas finalmente, ela suspirou e falou baixinho. Laura não era apenas uma amiga de Tiago. Ela era mais do que isso. E a história do que aconteceu com ele não é o que você imagina. As palavras de Vera ficaram gravadas em sua mente. A história de Tiago não era o que ela imaginava.
A verdade estava finalmente se desenrolando diante dela. Mas o que ela encontraria a partir daqui? O que Laura sabia? E por que ela havia desaparecido da vida de todos? O que Vera havia dito ecoava na mente de Isabela enquanto ela caminhava lentamente pelos corredores do hospital. A história de Tiago não é o que você imagina. Essas palavras, simples, mas carregadas de mistério, a faziam sentir uma crescente inquietação. O que mais havia por trás de tudo isso? Como Laura, a mulher aparentemente inofensiva que ela mal conhecia, poderia ter tanta influência no destino de seu irmão? Ela sentou-se em um banco no corredor do hospital, fechando os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Isabela já havia percorrido o caminho da dor e da dúvida, mas agora sentia que a verdade estava à sua porta. O problema era que, como ela logo aprenderia, a verdade nem sempre é o que esperamos encontrar. Foi quando a porta de uma sala se abriu e uma mulher de aparência cansada, mas com um semblante sereno, apareceu. Você deve ser Isabela. Eu sou a senhora Vera. Eu e Laura trabalhamos juntas por muito tempo e tenho algo que você precisa saber. A voz de Vera tinha um tom grave, quase sussurrado, como se ela temesse que alguém ouvisse o que estava prestes a dizer. Isabela se levantou imediatamente com o coração acelerado. A senhora sabia de tudo, não é? Sabia sobre meu irmão. O que aconteceu com ele? Onde ele está? Vera a observou com uma expressão carregada de pesar. Eu não sei como te contar isso, mas... Seu irmão está vivo, Isabela. E ele não foi apenas perdido. Foi algo planejado. Tudo isso foi parte de um esquema maior. Isabela sentiu um choque percorrer seu corpo. O quê? Como assim? O que você está dizendo? Vera respirou profundamente, como se estivesse buscando coragem para dizer o que sabia. Laura foi uma parte importante de tudo isso. Ela esteve muito envolvida, mas não da maneira que você pensa. Isabela sentiu a respiração se apertar no peito. Cada palavra que Vera falava parecia desmoronar suas certezas, substituindo-as por uma dúvida amarga. O que você quer dizer? Ela sabia que Tiago estava vivo? E ela não me disse nada? Vera balançou a cabeça lentamente. Não, Isabela. Não era isso. Laura não sabia que Tiago estava vivo, até que ele apareceu em sua vida, já sem memória. Ela o encontrou em um estado crítico, com amnésia total. Não sabia quem ele era, mas sabia que ele tinha algo muito importante consigo. A revelação parecia não ter fim. Tiago, perdido, sem identidade, e agora, a mulher que ela acreditava ser apenas uma amiga do passado, estava no centro de tudo. Isabela não sabia se ficava aliviada por ouvir que ele estava vivo ou devastada pela quantidade de mentiras e enganos que se escondiam por trás dessa história. Mas se ele estava com amnésia, como ele perdeu a memória? E o que ele tinha consigo que era tão importante? Isabela perguntou, sua voz falhando. Vera olhou para os lados, como se certificando de que ninguém estivesse ouvindo. Laura soube da verdade muito depois. Ela foi a responsável por esconder o que Tiago carregava consigo. Era um contrato que envolvia sua família, e algo que você não está preparada para saber. O coração de Isabela disparou. Ela queria saber, mais do que nunca. O que poderia ser tão importante para que todos estivessem envolvidos? Por que Laura esconderia algo assim? E o que esse contrato tinha a ver com ela? Eu preciso saber tudo, Vera, Isabela disse, agora mais firme. Se você sabe algo, me diga agora. Vera olhou para Isabela por um longo momento, antes de finalmente ceder. O contrato era sobre a fortuna da sua família. O que ninguém sabe é que Tiago não estava apenas desaparecido. Ele estava sendo mantido em segredo, por pessoas que queriam controlar a herança. Um dos principais motivos pelo qual ele foi afastado foi porque ele era o único herdeiro legítimo. Isabela ficou atônita. Herdeiro? Meu irmão? Ele era o herdeiro de tudo isso? Sim,
respondeu Vera, com um tom sombrio. Sua família, seu pai, ele havia feito um testamento antes de morrer, e Tiago era o herdeiro de tudo. Mas quando ele desapareceu, aqueles que estavam perto dele, ou achavam que estavam no controle, começaram a manobrar as circunstâncias para que a herança fosse passada para outra pessoa. A revelação foi um golpe duro. A perda de Tiago não era um acidente. Não era só um desaparecimento. Era uma conspiração. Ele havia sido tirado de sua vida, de sua família, para que outros pudessem tomar o que lhe pertencia por direito. E Laura? Ela estava no meio disso tudo. Mas então, o que aconteceu com ele? Como ele voltou? E como Laura está envolvida nisso? Isabela perguntou, desesperada por respostas. Vera suspirou pesadamente e se sentou ao lado de Isabela. Laura foi a única que tentou proteger Tiago. Ela sabia que ele não era só uma peça nesse jogo. Ele era alguém que poderia mudar tudo. Mas quando ele perdeu a memória, ela viu uma chance de manter a história em segredo, sem que ninguém soubesse. Ela cuidou dele, tentou ajudá-lo a recuperar parte da sua vida, mas ela também estava sob pressão. Havia pessoas poderosas que não queriam que ele se lembrasse. Isabela sentiu uma angústia crescente, uma mistura de raiva e tristeza. Como Laura poderia ter se envolvido em algo tão traiçoeiro? Como ela pôde deixar seu irmão viver sem saber de tudo o que ele merecia? Mas... e Miguel? Isabela perguntou, uma dúvida crescente a consumindo. Ele não sabe disso? Ele não é Tiago? Vera olhou para ela com um olhar triste. Miguel, ele é Tiago, Isabela, mas ele não lembra. Ele não tem as memórias, e ninguém pode ajudá-lo a lembrar de tudo o que aconteceu. Ele está preso em um passado que ele não pode acessar. A verdade estava ali, diante dela. Mas o peso da informação ainda não havia se assentado completamente. Tiago estava vivo, mas ele não era mais quem Isabela conhecia. Ele era um homem novo, sem lembranças, sem um passado. E Laura, a mulher que ela culpava, estava apenas tentando salvar o que restava de alguém que já não era o irmão que ela conhecia. Isabela não conseguia compreender totalmente o que havia acabado de ouvir. Tiago estava vivo, mas em um estado de amnésia. Ele era Miguel, um homem novo com um passado enterrado, sem memória da família, das origens e, pior ainda, da conexão profunda que ela tinha com ele. A revelação de Vera a deixou em um turbilhão de sentimentos conflitantes, que iam de raiva a compaixão, de incerteza a uma dor esmagadora. Então, ele não sabe quem eu sou? Isabela perguntou, sua voz um sussurro, como se a realidade fosse difícil demais de processar. Vera balançou a cabeça, com uma expressão grave. Não, Isabela, ele não se lembra de nada. E o pior é que ninguém pode forçar uma pessoa a se lembrar. A mente dele está bloqueada, e até ele mesmo não sabe o que aconteceu. O silêncio caiu entre elas, pesado e carregado de emoções não ditas. Isabela sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Toda a sua vida, tudo o que ela acreditava ser verdade, parecia estar se desintegrando diante de seus olhos. O irmão que ela tanto procurava, que havia perdido de forma inexplicável, estava ali, bem diante dela, mas como um estranho. Ele não se lembrava dela. Não se lembrava de nada do que haviam compartilhado. Então, tudo o que eu construí, tudo o que eu acreditava, foi uma mentira? Isabela sussurrou, a dor transparecendo em sua voz. Vera a olhou com pesar. Não, Isabela. Não foi uma mentira. Seu irmão estava sendo mantido em segredo, afastado de você, para que outros pudessem tomar o que era dele. Ele não escolheu isso. Ele não escolheu perder você. As palavras de Vera, embora consoladoras, não faziam com que a dor diminuísse. Isabela se levantou, incapaz de ficar parada, as mãos tremendo. Eu preciso vê-lo, Vera. Preciso falar com ele. Vera hesitou, sua expressão preocupada. Você está pronta para isso, Isabela?
Ele não sabe quem você é. Ele não se lembra de nada. Isabela não respondeu de imediato. O que ela sentia era algo muito maior do que a dor. Era uma urgência, uma necessidade de estar com ele, de olhar para ele e, finalmente, entender o que acontecera. Mesmo que ele não soubesse quem ela sabia quem ele era. E ele merecia saber a verdade. Ela merecia contar a ele tudo o que havia acontecido, todo o sofrimento que ambos passaram. Sim, ela disse com firmeza. Eu preciso vê-lo. Ele tem que saber a verdade. Eu não posso viver com essa incerteza. Vera se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a lentamente. Ele está em um quarto privado, recuperando-se. Mas esteja preparada, Isabela. Não será fácil. Isabela respirou fundo, tentando controlar as emoções que estavam prestes a transbordar. A jornada até ali havia sido dolorosa, mas agora ela sabia que precisava enfrentar a verdade de uma vez por todas. Ela seguiu Vera pelos corredores silenciosos do hospital, cada passo ecoando em sua mente, criando uma sensação de antecipação que a fazia sentir um nó na garganta. Finalmente, Vera parou em frente a uma porta fechada, olhando para Isabela com uma expressão que indicava que este momento não seria simples. Eu vou esperar aqui, disse Vera. Esteja pronta para o que você vai ouvir. Isabela não respondeu. Ela apenas assentiu e abriu a porta com cuidado. O quarto estava silencioso, exceto pelo som suave do ventilador, que circulava o ar. E ali, deitado na cama, estava Tiago, ou melhor, Miguel, como ele agora se chamava. Seus cabelos estavam bagunçados, seu rosto pálido, mas ainda assim, ele era reconhecível. Era Tiago, mas algo nele havia mudado. Ele estava mais velho, mais sério, como se a vida tivesse lhe tirado toda a jovialidade e esperança. Isabela se aproximou lentamente, sem saber o que dizer. A saudade e a dor se misturavam em seu coração. Ela queria correr até ele e abraçá-lo, mas sabia que ele não a reconheceria, e isso a fazia se sentir ainda mais perdida. Miguel? Ela disse, sua voz baixa, quase hesitante. Eu sou Isabela, sua irmã. O homem na cama virou a cabeça, e seus olhos, vazios de reconhecimento, se fixaram nela. A expressão dele era de confusão, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça impossível de resolver. Isabela, eu não lembro de você. Aquelas palavras cortaram Isabela como uma lâmina afiada. Cada fibra do seu ser queria gritar, queria exigir que ele se lembrasse, mas sabia que isso não faria diferença. Ele não se lembrava. Eu sou sua irmã, Tiago. Fui a primeira pessoa que você conheceu quando nasceu. Eu te amava, e você me amava. Lembra de como brincávamos juntos? Como eu cuidava de você? Nós passamos por tantas coisas juntos. Ele a olhou atentamente, mas seus olhos ainda estavam vazios. Eu não sei do que você está falando. Eu não me lembro de nada. Isabela sentiu as lágrimas ameaçando cair, mas ela as segurou. Não podia chorar na frente dele. Ela precisava ser forte, mesmo que cada palavra fosse um golpe em seu coração. Eu sei que você não se lembra, Miguel. Eu sei, mas eu sou sua irmã e vou te ajudar a lembrar. Você não está sozinho. Eu vou ficar com você, não importa o que aconteça. A resposta dele foi um silêncio desconcertante. Ele olhou para ela, mas parecia incapaz de se conectar. Ele não sabia, não entendia, e isso quebrava o coração de Isabela de uma maneira que palavras não podiam expressar. Eu só quero que você se lembre, ela murmurou, sentando-se ao lado da cama, ainda segurando sua mão. Quero que você saiba que tudo o que você passou não foi em vão, que você é amado. Os segundos se arrastaram, e por um momento, Isabela ficou em silêncio, apenas observando o homem que ela conhecia tão bem, mas que agora parecia tão distante. Mas por dentro,
Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que seria muito mais difícil do que ela imaginava. Não só para ele, mas para ela também. Isabela permanecia ao lado da cama de Miguel, observando-o enquanto ele dormia profundamente. A luz suave da manhã começava a invadir o quarto, e ela se sentia exausta, mas havia algo dentro de si que a impedia de desistir. A cada minuto, a cada segundo, a dor de vê-lo ali, perdido, sem reconhecer quem ela era, se tornava mais insuportável. Mas também havia uma força emergindo de sua dor, uma vontade de lutar por ele, de ajudar Miguel a recuperar sua memória, sua essência. Durante horas, ela apenas ficou ali, em silêncio, esperando que ele acordasse. Os médicos haviam lhe dito que o processo de recuperação seria lento e que não havia garantias de que ele conseguiria se lembrar de tudo, mas Isabela não conseguia aceitar isso. Ela precisava que ele soubesse quem era, que soubesse da vida que haviam compartilhado, de todo o amor que ainda existia entre eles. Foi quando ela ouviu um movimento que ela percebeu que ele havia acordado. Seus olhos se abriram lentamente, e ele a olhou com uma expressão de confusão, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Você está aqui novamente, ele disse com um suspiro cansado. Sua voz estava fraca, como se a energia dele tivesse sido drenada. Sim, Miguel, Isabela respondeu, tentando conter as lágrimas. Estou aqui. Eu não vou te abandonar, eu prometo. Ele a olhou, ainda sem entender, mas suas palavras foram mais duras do que ela esperava. Eu não lembro de nada, nem de você. Por que você está aqui? Quem é você realmente? Aquelas palavras caíram sobre Isabela como uma bomba. Ela queria gritar, queria dizer a ele o quanto ele era importante, o quanto ele significava para ela, mas sabia que ele não estava pronto para ouvir. E mais importante, ela precisava dar espaço para que ele se lembrasse por si mesmo. Não podia forçá-lo a lembrar. Não poderia mudar o que estava acontecendo. Eu sou sua irmã, Miguel, ela disse suavemente. Eu sou Isabela, e eu te amava tanto. Eu sempre amei. Ele olhou para ela com os olhos vazios, como se suas palavras não fizessem sentido. Eu não me lembro de você. E não me lembro de nada do que você está dizendo. Isabela sentiu uma dor profunda em seu peito, como se seu coração estivesse sendo esmagado. Mas ela sabia que precisava ser forte. Ele estava ali, e isso era um começo. Ele estava começando a se abrir para ela, mesmo que de forma gradual e dolorosa. Talvez a recuperação não fosse tão simples, mas ela não poderia desistir. Não agora. Eu sei que é difícil, Miguel. Eu sei que você não entende agora, mas um dia você vai entender. Eu estou aqui, e eu não vou embora até você se lembrar. Ele parecia cético, mas ela podia ver que havia uma dúvida em seus olhos. Algo estava se movendo dentro dele, e isso dava a ela esperança. Ele não estava completamente perdido. Havia algo ali, algo que ela podia alcançar, algo que ela precisava resgatar. O tempo passou, e Isabela se manteve ao lado dele, tentando confortá-lo da melhor maneira que podia. Ela sabia que não podia apressar o processo, mas cada gesto, cada palavra sua, era uma tentativa de reacender a chama de quem ele realmente era. Eles conversaram por horas, sobre coisas simples, sobre o passado, sobre a infância deles. Cada palavra era uma tentativa de puxar uma memória esquecida, de trazer à tona algo que, por mais que estivesse enterrado, ainda estava ali, aguardando para ser descoberto. Mas a luta não estava sendo fácil. A cada tentativa frustrada, Isabela se sentia mais desamparada. Ela não sabia quanto tempo mais poderia continuar assim. Sua paciência estava sendo testada de uma forma que nunca imaginou, e o medo de que Miguel nunca se lembrasse a consumia. E por mais que ela tentasse esconder, havia momentos em que a dor transbordava, e as lágrimas surgiam sem aviso. Mas algo dentro de Miguel começou a mudar, aos poucos. Ele começou a se abrir mais. Às vezes ele falava sobre memórias vagas, momentos confusos,
mas que, para Isabela, eram sinais de que ele estava se aproximando de algo maior. Algo que ela acreditava, de todo o coração, que poderia trazê-lo de volta a ela. Em uma das tardes, quando o sol estava prestes a se pôr, Miguel olhou para Isabela com uma expressão diferente. Ele parecia estar mais presente, mais focado. Eu me lembro de algo, ele disse, quase como se estivesse surpreso consigo mesmo. Isabela imediatamente se levantou, seus olhos brilhando com a esperança renovada. O que você lembra, Miguel? Ele fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Eu lembro de uma voz, sua voz. Você sempre me chamava, me fazia sentir seguro. E havia algo mais. Um cheiro, um sorriso. Eu me lembro de você rindo. Isabela não conseguiu controlar as lágrimas que agora escorriam pelo seu rosto. Era um pequeno passo, mas para ela, era tudo o que ela precisava para continuar. Era o início da recuperação dele. O início da jornada de volta. Sim, Miguel. Ela sussurrou, pegando a mão dele com carinho. Eu sempre estive aqui. E sempre estarei, não importa o que aconteça. Você é minha família. E nunca mais vou deixar você ir. Aqueles momentos, pequenos mas significativos, deram a Isabela uma força renovada. Ela sabia que a jornada de recuperação de Miguel seria longa e cheia de desafios, mas ela estava pronta para enfrentá-los. Afinal, o que ela mais desejava no mundo era vê-lo voltar a ser quem ele realmente era. O amor que ela sentia por ele, por tudo o que haviam compartilhado no passado, a motivava a continuar. E mais do que nunca, ela estava determinada a lutar por ele até o fim. Os dias se passaram lentamente, como se o tempo estivesse tentando testar a paciência de Isabela. A cada novo amanhecer, ela se aproximava de Miguel com a esperança de que ele se lembrasse de mais uma parte de seu passado. Cada avanço pequeno, cada fragmento de memória que ele recuperava, era como uma chama de vida que acendia em seu coração. Ela estava ali, ao lado dele, sempre. Ela sabia que não podia forçar o processo, mas por mais que seu corpo estivesse cansado, sua alma não estava disposta a desistir. Miguel, embora ainda perdido em muitos aspectos, começava a se comportar de maneira diferente. Seus olhos estavam mais focados, sua expressão mais serena. A confusão que antes dominava seu rosto dava lugar à curiosidade e à paciência. A cada dia, ele tentava mais, se esforçava mais. Ele queria entender. Ele queria voltar à vida que tinha antes, aquela que ele não conseguia lembrar, mas sabia de algum jeito que existia. Isabela, com seu coração transbordando de esperança e amor, foi a força que o sustentou. Mesmo que as lágrimas às vezes a invadissem, ela sabia que ele precisava dela mais do que nunca. O apoio dela, o amor incondicional, estava se tornando a âncora que mantinha Miguel ancorado no mundo. Uma tarde, enquanto o sol começava a se pôr e o silêncio da casa envolvia os dois, Miguel virou-se para ela com um olhar mais penetrante do que nunca. Seus olhos não estavam mais vazios. Ele parecia ver a verdade. Ele parecia finalmente ver Isabela de uma maneira que ela ansiava. Eu me lembro de algo mais, Miguel disse, sua voz tremendo de emoção. Isabela parou imediatamente, o coração acelerando. Ele nunca havia falado dessa forma antes. Ele parecia tão próximo. Isabela se aproximou, seus olhos se arregalando. O que você lembra, Miguel? Me conte, por favor. Ele hesitou por um momento, olhando para suas mãos, como se estivesse tentando fazer sentido de algo que havia surgido na mente dele. Eu me lembro de uma noite em que você estava chorando. Eu lembro da sua voz, do seu rosto, do seu desespero. Eu lembro de que você me chamou, de que você me pediu para não ir, para não deixar você sozinha. E eu não sabia o que fazer. As palavras dele cortaram profundamente o coração de Isabela. Ela se lembrou dessa noite, uma noite cheia de dor e incertezas.
Uma noite onde ela havia se sentido perdida, sozinha, e tudo o que mais queria era que ele estivesse ali, ao seu lado. Miguel, eu te pedi para não ir, ela disse com a voz embargada, porque eu sabia que se você fosse, tudo iria desmoronar. Eu estava com tanto medo de te perder. Ele a olhou fixamente, seus olhos marejados com lágrimas, e foi ali, naquele momento, que Miguel percebeu a verdade. Ele percebeu o que Isabela significava para ele, o quanto ela havia sido o alicerce de sua vida. E embora ainda não se lembrasse de tudo, ele sabia que não poderia viver sem ela. Eu não posso esquecer o que nós passamos, não importa o quanto o tempo tenha se passado. Miguel sussurrou, segurando as mãos dela. Você está no meu coração, Isabela, e eu não quero mais me perder. As palavras dele finalmente desencadearam uma onda de emoção em Isabela. Ela chorou, não por tristeza, mas por alívio, porque, finalmente, ela sentia que ele estava voltando para ela. Ele estava se lembrando do que era importante, do que realmente importava. A dor da perda, o medo da separação, as inseguranças que sempre haviam pairado sobre ela, tudo desapareceu naquele momento. Ela não precisava mais temer. Ele estava ali, e eles estavam juntos, de novo, começando a reconstruir tudo o que haviam perdido. A memória de Miguel não estava mais fragmentada. Ele estava começando a se lembrar não apenas de quem ele era, mas de quem ele sempre foi. E com isso, o amor deles também renascia. Não seria fácil. Haveria desafios, mas naquele instante, tudo parecia possível. Eu te amo, Isabela, Miguel disse com um sorriso genuíno, suas palavras agora repletas de uma verdade indiscutível. Eu sempre te amei. Isabela sorriu, os lábios tremendo de emoção. Ela sentia uma paz profunda em seu coração, como se todo o sofrimento tivesse finalmente valido a pena. Eu também te amo, Miguel. E sempre vou te amar. Nós vamos passar por isso juntos, como sempre fizemos. O silêncio entre eles era preenchido apenas pela batida calma de seus corações. Não havia mais palavras a serem ditas. O amor havia se restabelecido. O laço que os unia agora era mais forte do que qualquer coisa que o destino pudesse trazer. Eles haviam superado tanto e ainda tinham toda uma vida pela frente para viver. E assim, com o amor renovado, Miguel e Isabela passaram a construir um novo capítulo em suas vidas. As cicatrizes do passado permaneceriam, mas agora elas eram apenas um lembrete de que, independentemente dos obstáculos, o amor e a determinação podem conquistar até mesmo os maiores desafios.